queridos, amados do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito bom dia, sexta-feira, né? Último dia da semana. Quero te desejar um dia abençoadíssimo, pleno, cheio de paz, de saúde, de alegria, principalmente da presença do Espírito Santo. Amém? Igualmente para você no final de semana, que seja teu sábado e domingo abençoadíssimo. Amados, a minha esposa, né, ela tem cuidado, dispensado, né, um tratamento especial ao meu cunhado. Ele é um idoso de 74 anos e tem dificuldade física para andar, né, devido a um acidente que ele sofreu quando era jovem, mas agora já apresenta também um quadro de esquecimentos involuntários, né? E uma das coisas que mais tem acontecido é ele perder as chaves da casa, né, do portão. E minha esposa já teve que mandar fazer algumas vezes e trocar até o miolo da fechadura, porque ele tenta enfiar outra chave e acaba danificando. Irmãos, na verdade esse não é o assunto da mensagem de hoje, mas serviu de base para aquilo que veio ao meu coração e eu desejo compartilhar com todos, né? Falando em chave, né, eu lembrei, nós vamos falar das cartas do Apocalipse, né, nas quais Cristo escreve, especificamente eu vou falar da igreja de Filadélfia, e ele destaca ali nessa carta que ele é o santo, o verdadeiro, que possui a chave de Davi, né? O foco dessa carta é encorajar a igreja, uma igreja fraca, mas fiel, mostrando que a autoridade de Cristo, né, que abre portas, né, e que ninguém pode fechar, e que a fidelidade na fraqueza é mais valiosa do que a força humana. Então, comentando um pouquinho aqui sobre o Apocalipse, que é o conjunto de 7 cartas descritas por Jesus, né, aos seus servos na Ásia, né, através do apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, nós podemos crer e perceber que elas revelam a condição espiritual dessas 7 igrejas da Ásia, né? Também servem, né, como mensagens para a igreja atual, para a igreja contemporânea. Entre essas 7 cartas, né, apenas 2 não contêm crítica e repreensão à igreja. Primeiro foi a igreja em Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava uma intensa perseguição, e a outra é a igreja de Filadélfia, né, uma congregação fraca, limitada, mas que dependia totalmente de Deus. E isso nos ensina algo que nós podemos guardar como algo poderoso. Deus não avalia a sua igreja pela força humana, pelos recursos materiais, pelo tamanho do templo, o tamanho numérico, né? Ele avalia pela fidelidade, pela dependência dele, pela guarda da sua palavra. A carta à igreja de Filadélfia é uma das mais encorajadoras, né, de todas. E nela Jesus se apresenta com títulos gloriosos e faz promessas também extraordinárias, né? O tema central é a chave de Davi. É o que eu falei no início, né? Só que aqui é um símbolo de autoridade, autoridade absoluta que só Jesus possui para abrir, para fechar portas conforme a sua vontade soberana. E nós vemos ali que, embora a igreja de Filadélfia fosse uma igreja de pouca força, ela era fiel, né? Não tinha grandes recursos, não tinha influência política, não tinha membros poderosos, mas tinha algo muito mais importante. Ela tinha a aprovação de Cristo, né? E isso nos ensina que Deus pode usar geralmente aquelas coisas que são pequenas aos olhos do mundo, né? Mas grandes aos seus olhos pela fidelidade, pela obediência, né? Então, olha, você que me ouve e vê, eu quero dizer ao teu coração, nessa manhã, você pode estar se sentindo pequeno, fraco, sem recursos, mas eu quero afirmar para você crer nisso. Se você é fiel ao Senhor,
se você guarda a sua palavra, você não nega o nome de Jesus, você tem a aprovação dele. É isso, eu diria que isso é tudo que importa, né? Então, nessa carta, Jesus se apresenta como santo, verdadeiro, e este é um título exclusivamente dele, né? Na Bíblia, apenas Deus é chamado de absolutamente santo. Quando a gente olha no Antigo Testamento, no livro de Isaías 6, diz que os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? Diz que toda a terra está cheia da sua glória, está cheia da sua santidade. Então, santidade significa separação do pecado e consagração a Deus. Jesus é totalmente separado do mal, totalmente puro, totalmente perfeito. O escritor de Hebreus 7 descreve que ele é o sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Então, queridos, a santidade ela é essencial para aqueles que querem permanecer fiéis em meio a esse mundo corrupto, né, vassalo que nós estamos vivendo. A igreja de Filadélfia guardava a palavra e não negava o nome de Cristo. Isso só é possível quando nós buscamos a santidade e buscamos viver na aliança com Jesus. Jesus também se apresenta como verdadeiro, e essa palavra no grego, né, é aletimos, que significa genuíno, real, autêntico, né, em contraste com o falso, com a imitação. O apóstolo João usa frequentemente essa palavra em seus escritos. Quando a gente pega João 1, ele chama Jesus de a luz verdadeira. No capítulo 6, ele chama Jesus, fala que Jesus é o pão verdadeiro do céu, né? Em João 15, o próprio Jesus, ele diz que é a videira verdadeira. Então, Jesus é o verdadeiro em oposição a tudo que é falso. Ele é a verdadeira luz, não é as trevas do engano, né? Ele é o verdadeiro pão, não o alimento que perece, né? A verdadeira videira, né? Aquela que dá vida, não as plantas estéreis, né? O verdadeiro caminho para Deus, não os caminhos da religião humana, né? Ou das soluções humanas. Ele não apenas ensina a verdade, mas ele é a verdade, né? Então, voltando ao início, o que eu falei sobre chaves, nós vemos no texto sobre a chave de Davi. O profeta Isaías, no capítulo 22, há 700 anos antes de Cristo, profetizou sobre ela, dizendo: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Essa chave, claro, não era literal no sentido de abrir uma porta física específica, mas era um símbolo de autoridade, uma autoridade total, né? E só teria Cristo Jesus, né, no cumprimento dessa profecia. Quem tinha a chave decidia quem tinha acesso ao rei, né? De que recursos seriam usados, que portas seriam abertas, que portas seriam fechadas, quais as pessoas que poderiam entrar ou não, né? Então, claro que Isaías estava profetizando sobre o Messias, Jesus Cristo, e que teria autoridade absoluta sobre a casa de Davi para sempre, né? Só ele, o texto de Apocalipse diz que só ele tem a chave de Davi. Ele está declarando que possui autoridade suprema sobre o reino de Deus. Então, Jesus tem toda a confiança e autoridade do Pai. Em Mateus 28, né, afirma que o próprio Cristo afirma: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Todo o poder. Não há área onde a autoridade de Cristo não alcança. Filipenses, no capítulo 2, Paulo declara: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, esta é a garantia soberana, absoluta de Cristo. Quando ele decide abrir uma porta, nenhum poder no céu, na terra ou no inferno vai poder fechá-la. Ninguém. Mas as chaves da porta do nosso coração é uma chave diferente, porque só nós
é que temos essa chave e a porta do nosso coração só se abre por dentro. Então, queridos, eu concluo esta meditação dizendo o verso 20 de Apocalipse 3. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém, queridos? Essa palavra fique no teu coração no dia de hoje, que você possa meditar sobre ela. E se você tem portas a serem abertas, que precisam ser abertas, ou portas que precisam ser fechadas, que representam os impedimentos, né? A porta normalmente impede você de entrar ou sair, mas se você tem essa necessidade, saiba que só Jesus tem as chaves que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Amém? Um beijo no teu coração, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.